Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é Claudinei Silva, hipnoterapeuta e Master Coach. Eu resolvi gravar esse vídeo referente a uma caixinha de perguntas que eu abri recentemente aqui no meu story. E uma das perguntas foi: a hipnose me fará esquecer medos e traumas? E eu vim gravar esse vídeo para responder essa pergunta aqui, que eu achei uma pergunta muito interessante e talvez seja um dos mitos ou uma dúvida da maioria das pessoas quanto se a hipnose faz esquecer algo ou se ela coloca alguma memória onde não tem, por exemplo, né? As pessoas é muito comum, eu vou esquecer de tal coisa, vai apagar tal coisa. Então, assim, a hipnose, ela não apaga nada e não vai fazer você esquecer nada, tá? Uma coisa que você precisa compreender é que aquilo que você chama de trauma, hoje, com a sua mente racional, você consegue classificar isso, para o seu sistema, para o teu subconsciente, talvez não seja a mesma coisa, entende? Mente consciente e mente subconsciente são duas funções distintas do nosso cérebro. Uma acontece com a junção da outra, mas ambas têm propósitos diferentes. Então, aquilo que você traz hoje como um problema racional, nem sempre é o que é, tá? Até uma das falácias que eu utilizo, uma das premissas que eu utilizo aqui no consultório, é que todo problema não é o problema. Dificilmente aquilo que as pessoas trazem como algo ruim é de fato aquilo que aconteceu. Um exemplo disso, se você pega uma criança, por exemplo, e ela vai fazer uma apresentação na escolinha, e digamos que nessa apresentação é a primeira vez que ela tem que ficar na frente dos amiguinhos dela. Essa criança, ela nunca teve essa experiência e sim, ela está um pouco ansiosa porque afinal de contas é a primeira vez que ela vai apresentar algo para um grupo de pessoas, por mais que seja um grupo com que ela conviva. De repente ela percebe que na apresentação dela tem uma ou duas crianças ali que estão dando risada e olhando para ela. Não necessariamente que as crianças estejam dando risada dela, mas ao fato das crianças estarem conversando e olhar para ela, já liga um sistema de alerta. Opa, estão falando de mim. E essa é a primeira marcação. Nesse sentido, a criança já fica com aquele sentimento, né, de curiosidade. O que será que podem estar falando de mim? O que será que não podem estar falando? Etc. Será que estão dando risada na minha cara? Nesse contexto, a professora vai lá e fala com a criança, dá um feedback para ela, que ela poderia ter feito um pouquinho melhor a apresentação dela e que ela pode estudar um pouquinho mais para que o próximo trabalho dela seja um trabalho melhor daquele que foi apresentado. E aí a mente dessa criança começa a fazer a junção. Opa, eu estava fazendo uma apresentação, meus colegas estavam dando risada e a professora falou que eu tenho que melhorar algo. Quando essa criança chega em casa, digamos que ela tem algum brinquedinho deixado jogado em algum canto e o pai ou a mãe briga com essa criança. Falando, por exemplo, nossa, você não faz nada direito, tudo que você faz, você deixa bagunçado pelo canto da casa. Pronto. A mente dela faz essa junção. As crianças dando risada dela, a professora chamando a atenção dela e os pais vêm e chamam a atenção dela também por alguma situação que ela fez ali dentro da casa. Isso faz com que a mente, na maioria dos casos, ela crie uma associação, que eu não faço nada direito, eu tenho medo de falar em público, e aí cresce um adulto falando que tem traumas, por exemplo, tá? Que não conseguem falar em público. Mas muitas vezes é um condicionamento que a criança foi colocada ali, na grande maioria das vezes. Perfeito? Então, nem sempre aquilo que você trata como trauma é realmente aquilo que te impede hoje de evoluir, que te impede hoje de fazer as coisas que você gostaria na sua vida. E sim o pós. O que aconteceu depois daquele fato com que você vivenciou. Entende? Uma criança dessa, e isso não é algo inventado, tá? Na grande maioria dos casos com crianças, com adultos que tem medo de falar em público, sempre aparece uma situação onde passou algum tipo de vergonha, onde passou algum tipo de constrangimento, onde passou algum tipo de medo na hora que estava se apresentando. E isso equivale para outras situações também. Então, para a mente racional tornar esse sentimento palpável, ela fala que foi aquela experiência. Porém, quando você entra em estado de hipnose e vai reeducar a mente olhar para isso, você percebe que foi o contexto que foi conduzido aquilo. E aí o teu sistema criou uma forma adaptativa para que você evite aquela situação. Então a melhor forma de eu evitar sentir vergonha, constrangimento, medo de novo, é o medo de subir em palco, por exemplo.
tá? Eu peguei esse exemplo da questão de falar em público para deixar isso mais palpável, mais associativo para você, mas equivale para qualquer outra situação também. Então eu te falo que esses medos, que esses traumas que você traz de forma consciente, talvez não seja isso que está travando você hoje e que está fazendo com que você não tenha os seus resultados. Combinado?